A antiga cidade de Assur, aninhada às margens do rio Tigre, na Mesopotâmia, começou como um movimentado centro comercial, onde mercadores de diversas regiões se encontravam. Mercadores negociavam bens por toda a região, conectando a Anatólia ao norte com o sul da Mesopotâmia, criando uma rede de comércio próspera. No entanto, o espírito assírio não se contentava com meros empreendimentos mercantis. Eles buscavam algo mais grandioso. Eles fizeram a transição de comerciantes para conquistadores, estabelecendo um reino que se tornaria uma força dominante no antigo Oriente Próximo. Movidos pela ambição e pelo desejo de poder, os reis assírios embarcaram em campanhas militares para expandir seu território. Essas primeiras conquistas lançaram as bases para o vasto e poderoso Império Assírio, que se estenderia por grandes áreas. Foi sua tenacidade, força militar e estratégias inovadoras que os impulsionariam a se tornarem o império mais temido de seu tempo. A história do Império Assírio pode ser amplamente dividida em 3 períodos principais: o período Assírio Antigo, o período Assírio Médio e o período Neo-Assírio. O período Assírio Antigo, por volta de 2000 a 1750 a.C., testemunhou o estabelecimento do Reino Assírio e sua expansão inicial. O período Assírio Médio, de cerca de 1365 a 1076 a.C., viu um ressurgimento do poder assírio após um período de declínio. O período Neo-Assírio, que se estendeu de 911 a 609 a.C., marcou o auge do poder assírio. Este período viu os reinados de alguns dos governantes mais famosos e formidáveis da Assíria, incluindo Tiglat-Pileser III, Sargão II, Senaqueribe, Assaradão e Assurbanipal. A ascensão do Império Assírio ao domínio foi impulsionada por sua formidável proeza militar. Os assírios eram mestres da guerra, empregando táticas inovadoras, armamento avançado e uma organização militar implacavelmente eficaz. Os reis assírios não eram meros figurantes. Eles eram comandantes militares ativos que lideravam pessoalmente suas tropas na batalha. Tiglat-Pileser III, que ascendeu ao trono em 745 a.C., reorganizou o exército assírio, transformando-o numa força de combate profissional. Sob Tiglat-Pileser III, o Império Assírio embarcou em um período de rápida expansão, conquistando vastos territórios no Levante, Babilônia e Elão. O vasto tamanho do Império Assírio, que se estendia por milhares de quilômetros, e as complexas necessidades administrativas levaram ao desenvolvimento de sistemas sofisticados de governança que eram essenciais para manter o controle. Tiglat-Pileser III introduziu reformas administrativas significativas que transformaram o Estado assírio, tornando-o mais eficiente e centralizado. Ele centralizou o poder, reduzindo a influência de poderosos nobres assírios e substituindo-os por funcionários leais, que respondiam diretamente ao rei. Para governar seu vasto império de forma mais eficaz, os assírios dividiram seus territórios conquistados em províncias, cada uma com suas próprias responsabilidades. Cada província era governada por um governador nomeado pelo rei, responsável por coletar impostos, manter a ordem e administrar a justiça, garantindo a estabilidade do império. Os assírios também desenvolveram um sistema sofisticado de comunicação e manutenção de registros, que era vital para a administração. Esse uso extensivo da escrita permitiu uma comunicação eficiente por todo o império e ajudou a preservar a cultura e a história assírias, deixando um legado duradouro. O reinado do Império Assírio foi marcado por realizações notáveis e um legado de crueldade. Os assírios eram infames pelo uso deliberado do terror e da repressão como ferramentas de controle político. Os reis assírios se vangloriavam de sua crueldade em inscrições e relevos, detalhando os terríveis castigos infligidos a seus inimigos. Entre as práticas assírias mais notórias estavam as deportações em massa,
realocando à força as populações conquistadas para diferentes partes do império. Os assírios também empregavam métodos brutais de execução e tortura para punir rebeldes e incutir medo. Esses atos de crueldade eram frequentemente retratados em detalhes gráficos nas paredes dos palácios e monumentos, servindo como um lembrete constante das consequências da desobediência. O período neo-assírio testemunhou o auge do poder e da influência assíria, marcando uma era de expansão territorial e inovação cultural. Os reis assírios, enriquecidos com o espólio de guerra e tributos de estados vassalos, embarcaram em projetos ambiciosos de construção que transformaram a paisagem urbana. Cidades como Nimrud, Khorsabad e Nínive foram transformadas em magníficas capitais, adornadas com opulentos palácios, imponentes zigurates e impressionantes obras de arte, refletindo a grandiosidade do império. A arte e a arquitetura assírias refletiam o poderio militar do império e o desejo dos governantes de projetar uma imagem de poder e autoridade, que intimidava aliados e inimigos. Os assírios também deram contribuições significativas para a literatura e o conhecimento, preservando textos que influenciariam civilizações futuras. O rei Assurbanipal, conhecido por suas atividades intelectuais, reuniu uma vasta biblioteca em Nínive contendo milhares de tabletes de argila inscritos com textos sobre uma ampla gama de assuntos, desde ciência até mitologia. O Império Assírio, apesar de sua proeza militar e eficiência administrativa, não era imune às forças de declínio. Em meados do século VII a.C., conflitos internos e crescentes pressões externas começaram a enfraquecer as bases do império. Uma sucessão de governantes fracos após a morte de Assurbanipal em 627 a.C. criou um vácuo de poder. Rebeliões internas eclodiram em várias partes do império, drenando seus recursos e enfraquecendo suas defesas. Os medos e os babilônios formaram uma aliança e lançaram uma série de ataques devastadores às cidades assírias. Em 612 a.C., a grande cidade de Nínive caiu para os medos e babilônios após um longo cerco, marcando o fim do Império Assírio.